Oi, gente, esse é o ArchiCast número 217, meu nome é Adilson e hoje vamos a um assunto que foi pauta recente por aqui. Estamos retomando o tema do episódio 215 sobre ambiente de trabalho em arquitetura, já que a gente recebeu comentários sobre esse episódio e também ficamos com aquele gostinho de quero mais, desejando ampliar essa discussão que envolve tantas questões. Vale destacar que a inspiração para as nossas pautas partiu da leitura de um conjunto de artigos publicado no site Architizer, intitulada A Cultura da Arquitetura Precisa de uma Revisão, de autoria da arquiteta norte-americana Evelyn Lee. O artigo discute questões que envolvem os ambientes de trabalho dos arquitetos com o objetivo de disseminar uma cultura de aprendizagem baseada em valores. Hoje a gente quer enfatizar um pouco mais essa abordagem e também diversificar as nossas interlocuções. Para isso a gente convidou duas arquitetas com experiências distintas de trabalho em arquitetura. Deixa eu apresentar primeiro a Liz Valente, ela é arquiteta e urbanista, mestre em arquitetura e urbanismo pela UFV, trabalhou por 2 anos no estúdio L Arquitetura na cidade de São Paulo, depois esteve à frente do seu próprio escritório em Viçosa, onde atuou por 5 anos. Ela é professora do curso de arquitetura e urbanismo no Centro Universitário de Viçosa, segue com desenvolvimento de projetos. Também é multiartista, tendo experiências em diversas frentes como artes plásticas, teatro, composição, interpretação musical e escrita de poesias. A Liz, inclusive, participou com a gente do episódio comemorativo 200. Boa noite, obrigado pela sua presença aqui. Boa noite, Adilson, Rafa, Marissa, Larissa. Prazer estar aqui, gente. Muito obrigada pelo convite. Tá aqui também a Larissa Fioravante, ela é arquiteta urbanista, mestrando em ambiente construído, com experiência nas áreas de projeto, arquitetura da saúde e visualização arquitetônica. Atualmente integra a equipe da Skylab Arquitetos. Boa noite, Larissa. Obrigado pela sua presença aqui de novo. Boa noite todo mundo. Obrigada pelo convite de novo. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, para conversar com as duas, estou aqui com o time. Marissa, boa noite, tudo bom? Boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada. Estamos aí mais uma vez para ampliar um pouco essa discussão que a gente começou 2 episódios atrás. E um prazer estar aqui com a Larissa e com a Liz também para bater essa bola. Tá aqui o Rafa também. E aí, Rafa, tudo bom? Tudo bem. Olá, Liz. Olá, Larissa. Bem-vindas de volta. Vamos expandir esse bate-papo aqui, esse tema. E não tá na bio da Larissa, mas a Larissa também é uma excelente artista, faz desenhos maravilhosos aí também. E tem outras habilidades em outros campos. Vamos explorar um pouquinho essa relação. Bom, antes de ir pro papo, a gente vai para os e-mails, comentários e outras cositas más. Voltamos com mais uma leitura de e-mails, comentários e outras cositas más. E com o Rafa. E aí, Rafa, como é que você tá? Opa, beleza? Tudo beleza? Rafa, como é que esse pessoal faz para entrar em contato com a gente? Bem, mandando e-mail para contato@archicast.com e também você pode nos encontrar nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. Temos canal no YouTube e também canal no Telegram. Exatamente. Então, você não tem desculpa para não acompanhar a gente. Estamos aí em todas as redes. E manda um recado lá pra gente, que a gente gosta muito de ler. Sempre que a gente consegue, a gente lê por aqui também. Isso aí. E essa semana foi uma semana de muitas retrospectivas. Todo mundo recebeu aí, com certeza, no seu aplicativo favorito de streaming, números e coisas interessantes que tá todo mundo compartilhando nas redes. E como não poderia ser diferente, nós também recebemos. Pois é, Rafa, a gente recebeu vários números do Spotify e a gente fez uma postagem lá no Instagram para falar de alguns números. Seria legal a gente falar algumas coisas aqui que a gente notou que o Spotify deu pra gente. Primeira coisa que é legal de falar, o Spotify detectou que 62% dos novos ouvintes foram desse ano de 2023. Isso é uma loucura pensar que a gente, mais do dobro que ouve a gente hoje, começou a ouvir em 2023. Isso aí, isso é um fenômeno das redes e da descoberta que pessoas vão fazendo à medida que elas vão usando os aplicativos. Por isso que a gente fala sempre para que vocês nos recomendem, avaliem, deem estrelinhas, compartilhem com os amigos, que a ideia é essa mesmo. O público vai renovando e esse dado pra gente mostra como que é importante aí a sua participação para disseminar o nosso trabalho. Outro dado legal é de compartilhamento. 45% é feito pelo WhatsApp, 32% por link direto, 20% do Instagram, 2% outros e aí 1% lá no Facebook. A gente queria agradecer muito a quem nos recomenda para os amigos ou para aqueles que gostam de arquitetura, porque a gente vê que o WhatsApp tem muita força para esse tipo de compartilhamento. Isso aí. E olha, tem um dado aqui que é muito surpreendente. Olha só, 97% do seu total de streamings são do Brasil. Brincadeira. Mas é isso mesmo. Mas o surpreendente é porque
que os outros 3%, que também é um número relevante, eles estão em Portugal, Espanha, Colômbia e Equador. Olha só, bacana. Outro dado legal que a gente pode divulgar é o seguinte: a gente está numa categoria de podcast de design e artes. A gente chegou ao ranking de número 25 no país inteiro e a gente ficou 23 semanas nesse ranking de top 50. Então a gente está frequentemente no top 50 de artes do Spotify. E eu acho que é importante esse dado pela relevância que a gente tem. Isso aí, e olha só que coisa interessante. Estar nas paradas significa que nós estamos dentro dos 20% dos podcasts do Brasil. Então, só 20% de podcasts no Brasil ficam nas paradas, independente das categorias. Então, esse é um dado também bem importante aí pra gente. Agora tem uma outra coisa que a gente costuma fazer todo ano aqui, é divulgar os episódios mais ouvidos. Isso aí. A gente vai fazer o ranking aqui. O episódio mais ouvido em quinto lugar é o ArchiCast 209, Empreendedorismo, Arquitetura e Urbanismo. Isso aí, um bate-papo sobre mercado de trabalho, anseios, dificuldades. Esses episódios são sempre bem escutados. É o que reflete no quarto. Isso, que é o 204. Foi habilidades que se aprendem na faculdade de arquitetura. Então tem muita gente interessada em, bem, o que eu vou fazer, quais ferramentas aí estão disponíveis para mim, o que eu vou encontrar lá na frente. Então isso acende aí um pouquinho o nosso radar para temas e mostra que a nossa audiência de fato está interessada em consumir informação. Isso pra gente é muito bom. Exato. Aí vem os 3, medalha de bronze, medalha de prata e medalha de ouro, que estão na crista da onda, na verdade. Primeiro nem tanto, mas a gente vai falar do terceiro lugar e do segundo, são assuntos da atualidade do mundo da arquitetura e urbanismo. O terceiro é o ArchiCast 207, Inteligência Artificial, Arquitetura e Urbanismo, que tá na crista da onda esse assunto. Isso aí, é um assunto que tá nas paradas, literalmente. Então, foi um bate-papo que a gente fez bem bacana, a gente trouxe 2 visões pro assunto, quem ainda não escutou, vale a pena ouvir, e foi um episódio super para aprender em conjunto, aquele bate-papo que a gente vai aprendendo junto. Cupino e testando as coisas. Em segundo lugar, aqui ficou um outro tema também, que tá bem na moda, que é o Cidades Inteligentes. A gente trouxe a Luciana, que veio falar um pouquinho sobre esse assunto, ela que é das Cidades Responsivas, né? Um abraço pessoal lá das Cidades Responsivas, e Cidades Inteligentes é um tema da moda também, porque fala um pouquinho sobre certificações, sobre uma nova forma de se planejar a cidade, e tudo associado aí às novas tecnologias. Então é um assunto que tá bem na crista mesmo. E olha, em primeiro lugar, o episódio mais ouvido desse ano é o ArchiCast 199, Brutalismo. Isso aí. E é legal de perceber que esses assuntos que tangem aí o mundo da arquitetura, quando às vezes fala de estilo, esses assuntos são de muita curiosidade da audiência. E é legal que a gente fez um trabalho bem de formiguinha desse episódio, porque teve episódio também ilustrado. É bem bacana de ver que esses episódios também têm uma resposta legal do nosso público. São aqueles episódios que a gente fala que é uma cauda muito longa, né? Porque são episódios que não pegam assuntos do momento, mas eles pegam assuntos que são da formação em arquitetura. Então, para quem está fazendo um trabalho de história, para quem quer conhecer uma corrente específica da arquitetura, são programas que ficam lá e são sempre acessados, né? Como a gente fez recentemente também da Vila Savoy, e eu tenho certeza que ano que vem vai entrar aí como um dos mais ouvidos também, porque ele é recente. Uhum. E olha só que curioso, esse episódio do Brutalismo, ele teve 766% a mais streams do que a média. Isso é uma coisa muito interessante. Realmente mostra como a gente tem uma parcela da nossa audiência interessada em consumir informação sobre história da arquitetura, sobre coisas que são mais tradicionais. Se a gente pegar a média de episódios, assim, somando o quinto e o primeiro, a gente deve ficar aí na média de quase 2.000 ouvintes. Isso contando só o número base, assim. Se a gente for para streamings e para inicializações, dá muito mais. Isso a gente considera que praticamente que ouviu inteiro. Então, a média de quase 2.000 ouvintes por esses episódios aí deixa a gente muito feliz. Isso aí. E aí vem aquele pedido novamente. A gente já falou isso uma vez, e aí temos mais de 20 mil seguidores só no streaming do Spotify, e a gente só tem 468 estrelinhas. Não é só, né? Bastante. Um abraço para essas 470 pessoas aí que nos avaliaram. Então, se você tá ouvindo e ainda não nos avaliou, acessa o Spotify lá pelo celular, porque é só pelo celular que dá para avaliar, e dá 5 estrelinhas. Se for pra criticar, falar mal e tal, manda uma mensagem, manda um e-mail, né? Então é isso, pessoal. Depois desses dados que a gente soltou para vocês aí, a gente agradece imensamente a colaboração de vocês, o tempo de vocês por ouvir a gente. Espero que a gente possa enriquecer um pouquinho aí o diálogo sobre arquitetura. Isso aí, muito obrigado. Continue compartilhando, comentando e interagindo. Exato. Agora a gente vai deixar vocês com um episódio sobre a parte 2 do ambiente de trabalho em arquitetura.
Acho que a gente podia começar aqui a falar da trajetória de vocês e da experiência que vocês tiveram aí com a arquitetura, assim, no âmbito do trabalho de arquitetura. E você pode começar a falar da sua experiência? Posso. Quando a Marissa me convidou, eu comecei a lembrar da minha trajetória. E eu tive o prazer de ter boas experiências, sabe? Eu fiz um estágio que me marcou muito. Foi um estágio extensionista e eu trabalhei num escritório de um arquiteto paisagista. Eu fiz um intercâmbio, eu estava morando nos Estados Unidos na época e trabalhei num escritório pequenininho. Eram 2 arquitetos paisagistas e foi uma experiência que me moldou, assim, porque eles eram muito humanos, muito mesmo. Eles trabalhavam com planejamentos de áreas urbanas, com identidade paisagística de pequenos municípios. E já comecei com esse contato muito de uma arquitetura para pessoas, assim, para o usuário. Depois, assim que eu me formei, como você leu aí no meu currículo, uma outra experiência que me marcou bastante foi essa experiência no escritório em São Paulo. Foi outro escritório pequenininho também, um escritório de arquitetura, pegava projetos diversos de reforma, projetos novos, decoração, tudo. E eram 2 arquitetas sócias também, na época, muito amigas. E foi uma experiência muito formativa, assim. Eu quase considero que foi um mestrado prático, porque foram 2 anos e elas eram muito diferentes. Uma era uma arquiteta muito detalhista, revisava os desenhos comigo, me dava aulinhas, assim, técnicas de detalhes construtivos, de áreas que a minha formação não tinha contemplado, como detalhamento de forro, detalhamento de paginação de piso, essas coisas. A outra era muito de ir pra obra. Vamos pra obra, Liz, vamos pra obra. A gente resolve na obra. Então, uma me lapidou, assim, nos desenhos, na linguagem, na comunicação técnica, e a outra da realidade de obra. Então, foi muito bom. E, em seguida, eu voltei pra Viçosa. Eu sou daqui, morei 2 anos em São Paulo, retornei e tive essa segurança de abrir meu próprio escritório, onde atuei durante alguns anos. Fechei meu escritório por causa da maternidade. E eu acho que é um tema que talvez a gente possa até tocar aqui em algum momento sobre cultura de escritório, que é essa trajetória da mulher no escritório e a maternidade, a gravidez, a gestação. Como que isso impacta a nossa carreira de um jeito muito singular. Então, eu interrompi essa frente de um escritório e voltei novamente para os estudos. Eu fiz o mestrado e caí na docência, onde estou agora, atuando no ensino do curso de arquitetura e também nunca parei de fazer projetos, só não tenho mais aquele ritmo de escritório que não era possível na época com o bebê e tudo mais. Estou hoje nesse momento aqui. E Larissa, você também tem uma experiência com escritórios? Você não formou, não tem tanto tempo, mas assim, você passou por algumas experiências bacanas aí também. Sim, eu formei faz pouco tempo, mas é bem agitado. Então eu já tive bastante experiência, já troquei bastante de lugar, já peguei caminhos que eu achei que eu não ia pegar. Então sim, eu também comecei com estágio, logo na faculdade já me apareceram uns 3 estágios que eu consegui explorar áreas diferentes. Só que eu tive um detalhe, eu formei, até falo que foi exatamente 2 semanas depois da minha colação de grau, começou a pandemia, que fechou tudo. Eu falei assim, meu Deus, o que eu faço da minha vida agora? Você já não sabe o que fazer. Planos indefinidos. Ainda veio uma pandemia, não sabia muito bem o que lidar. Fui chamada por uma professora para entrar no escritório dela. Aconteceu tudo de forma online naquele momento. Tivemos que aprender a trabalhar. Ao mesmo tempo que eu comecei a aprender a trabalhar como arquiteta, comecei a aprender a trabalhar online. E aí aconteceu o que a Liz acabou de falar. O escritório foi interrompido porque a dona do escritório, ela resolveu seguir o caminho da maternidade, então ela interrompeu. E aí que me pareceu a oportunidade de trabalhar no escritório que eu tô hoje. É uma grande diferença, né? Porque todos os estágios que eu tinha feito ou tinha sido com arquiteto autônomo ou escritório pequeno. Esse escritório que eu trabalhei era pequeno. E aí eu recebi o convite, fui selecionada para trabalhar num escritório grande, que é totalmente diferente a dinâmica. E ao mesmo tempo, nesse plano de fundo de pandemia, o escritório fecha, eu troco de escritório, eu tava fazendo mestrado. Tudo ao mesmo tempo. Então é curta ainda minha trajetória, não faz muito tempo, mas já tem bastante coisa aí. Bastante história pra contar. E Marissa tá aqui há um bom tempo com a gente gravando programas, mas acho que a Marissa nunca falou da trajetória dela. É legal você falar também. Acho que não, é mesmo. Então vamos lá. Eu formei há 10 anos. Logo quando eu me formei, eu recebi uma proposta de trabalho, uma outra arquiteta, e trabalhei por pouco tempo, assim, no escritório com ela. Ela estava precisando de uma parceria
E aí eu trabalhei com ela um tempo, assim, pequeno. Só que logo nesse período também eu decidi entrar no mestrado. Então eu tava nessa transição, assim, da graduação e tal, e fui trabalhar nesse pequeno escritório também, né? Era só uma arquiteta. Fiz alguns projetos, mas eu tive uma experiência muito ruim nesse momento, assim, e foi muito marcante, porque como eu tinha acabado de formar, ter tido essa experiência, talvez depois a gente possa entrar nos pontos negativos das nossas experiências, mas assim, isso me fez meio que entrar de cabeça na área acadêmica, que a gente tá falando aqui, quando a gente fala de trabalho, a gente pensa em escritório, em arquitetura, mas na verdade o campo acadêmico, o campo da pesquisa é trabalho também. Então eu me voltei para esse campo, fui fazer mestrado. Logo no mestrado eu passei no processo seletivo para professora substituta. Então eu fiquei 2 anos dando aula no departamento de arquitetura da Universidade Federal de Viçosa, que é onde eu me formei também. E essa experiência para mim foi muito marcante, assim, foi muito boa, porque eu dava aulas de disciplinas que eu gostava muito. E aí eu entendi, assim, nesse período que eu queria seguir a docência, queria seguir com pesquisa, queria seguir nessa área acadêmica. E aí depois eu já comecei o doutorado, um tempo após terminar o mestrado, então dei essa sequência. E também no meio do doutorado eu comecei a trabalhar numa faculdade, que é a faculdade que eu dou aula hoje. Então eu continuo nessa experiência de docência e ao longo desse período tiveram alguns projetos. Eu e a Alice somos parceiras também de sala de aula e também de projetos. E aí as coisas foram acontecendo meio que sobrepostas, assim. Mas a minha trajetória ficou muito marcada pelo campo da pesquisa e da docência, que é o que eu ainda continuo seguindo, assim. Legal você estar falando isso, Marisa, porque o nosso primeiro episódio, tema do ambiente de trabalho, a gente teve um foco específico nessa questão do escritório e com 2 figuras masculinas que são proprietários de um escritório. Agora, escutando a história de vocês que é tão diversa assim, né? Eu acho que é muito interessante e isso extrapola uma discussão sobre a prática, a cultura acadêmica ou técnica da arquitetura, e a gente entra mesmo no ambiente quase que de uma discussão sobre comportamento, vida, e 2 relatos aí sobre a ideia da interrupção da maternidade. É até ruim falar assim, porque na verdade é uma dádiva, né, que tá acontecendo nesse caminho. Olha só como a gente ainda fala como uma coisa negativa, sendo que às vezes para andar para frente tem que dar ré. Tem um cara que fala, eu esqueci quem que é, que ele fala assim, a melhor forma de você andar é de ré, porque de ré você vai numa marcha segura, lenta, vai olhando com atenção, e a gente acha que as coisas têm que sempre progredindo, andando para frente, avançando, crescendo, na ideia de crescimento. Eu não vou falar da minha experiência aqui não, porque a gente já falou isso em vários episódios, mas uma coisa interessante, assim, que eu acho desse relato, eu tive experiências em núcleos diferentes de ambiente de trabalho, do estágio no escritório clássico, passando por um estúdio que juntou arquitetos, designers, publicitários, que foi meu primeiro negócio, assim. Depois saí, trabalhei como associado, voltei para docência, montei o cast junto com a Dilson, que é uma outra empreitada, e hoje estou no poder público. Então, assim, tem coisas que são muito parecidas do ambiente de trabalho, mas tem coisas que são muito diferentes. Vai ser legal ao longo desse papo a gente começar a destrinchar, e eu acho que, sobretudo, o que a Larissa falou sobre o online e tal, traz uma discussão também muito recente sobre a nossa qualidade de vida e o que a gente coloca como meta de trabalho. A gente sempre acha que o que as pessoas esperam da gente está só no trabalho, não em outras coisas. Enfim, tô devagando aqui, mas depois a gente evolui esse papo. É interessante porque a gente começa a fazer a autoanálise. Por exemplo, quando a gente falou da questão do trabalho relacionado ao escritório, a gente já vê a questão da cultura do trabalho em arquitetura por aí. Eu já senti, assim, como eu tive pouca experiência num ambiente de um escritório, eu já me senti meio que desvalorizada. Tipo assim, mas você só dá aula, né? Você não trabalha, você só estuda, você só faz pesquisa. E aí a gente vê, assim, quantas camadas que tem em cima dessa cultura. Que eu acho que pode acontecer em outras áreas, como a gente está falando da nossa próprio contexto, a gente vê assim, como que na nossa própria fala, na nossa própria linguagem, a gente acaba reproduzindo uma coisa sem parar para pensar. A mesma coisa da questão da interrupção, da pausa, como se isso é uma coisa negativa, né? A gente vê como que a cultura tá muito além, assim. Tem essa camada da cultura na arquitetura, tem a camada da cultura do trabalho também, assim. Quando a gente quis revisar esse tema, eu acho que veio também essa ideia, assim, relendo esse artigo que a gente fala no início, que foi uma base. A gente entender, nossa, peraí, a gente tá falando de uma cultura e às vezes a gente entender como que a gente tá no meio dessa cultura, como que a gente consegue enxergar essa cultura. A gente meio que tem que sair, tirar o olhar um pouco, distanciar um pouco para ver, assim, porque tem muitas camadas, tem muitas questões para serem discutidas. Assim.
Ao mesmo tempo, também desmistificar que a arquitetura só se discute na academia. O aprendizado que a gente tem dentro de um escritório, e aí puxando um pouco a sardinha do trabalho do escritório, ele é fundamental. Tanto é que a gente fala várias vezes aqui que o curso de arquitetura não dá conta de ensinar tudo que um arquiteto faz. O campo de trabalho ele é importante também por conta disso, não só por complementar, e aí olhando para o lado positivo e negativo disso, mas também, assim, assumir que a gente não só trabalha no escritório de arquitetura, a gente faz outras coisas também. Não só faz da prática, mas também discute, se questiona. Então isso tudo também passa pelo escritório de arquitetura, das empresas que executam arquitetura. Tem como trabalho projeto, execução, assim, e aí falando não só de escritório, falando de poder público, falando de empresas importantes que tem lá setores de arquitetura. Eu não sabia, mas tem uma amiga minha que trabalha dentro da polícia fazendo arquitetura. Então, olha só que interessante. Então, você tem dentro da arquitetura como se fosse uma coisa que a gente já conversou, de ser uma coisa meio polvo, assim, você se estica por todas as direções. No fundo, essa profissão ela é muito ampla e essas discussões sobre arquitetura acontecem não só no campo acadêmico, mas também muito na prática. E às vezes a gente sempre discute aqui que essas coisas não se conectam. E é natural. Algumas vezes isso acontece, mas a gente percebe que isso pode ser ruim, essa falta de diálogo. Mas enfim, isso aqui é um começo de conversa, senão a gente vai dialogar para as outras coisas. Mas para a gente dar andamento aqui à nossa conversa, eu acho que a gente podia relatar o que das experiências vocês tiraram de pontos positivos do que vocês tiveram até hoje. Ele estava comentando que trabalhou num ambiente muito legal para ela, que foi muito importante para a carreira dela. Além dessa experiência, sua fase da carreira profissional, também você carregou outras questões positivas aí que você tira no que diz respeito a essa cultura, que a gente chama de cultura, mas pode ser muita coisa? Muitas experiências positivas, Adilson. Eu mencionei aqui que eu trabalhei num escritório de 2 arquitetas em São Paulo e que elas tinham características diferentes. Eu fiquei lembrando, assim, meu primeiro mês de trabalho, eu fazia muitos desenhos técnicos. A minha chefe, ela imprimia os desenhos e sentava à mesa comigo. Ela não simplesmente corrigia e me entregava e falava assim, faz essa revisão aqui. Ela sentava comigo e conversava sobre o projeto e sobre, assim, como que aquele detalhe de representação gráfica, qual que era a consequência daquele erro, assim. Como eu penso que ela estava tentando não só corrigir o meu trabalho, mas me ensinar a pensar, me ensinar uma linguagem arquitetônica e que aquela linguagem era expressa naqueles desenhos e que isso era muito relevante. Uma outra coisa que ela fazia, então assim, olhar nos olhos, me tratar, né, com muita humanidade e também confiando no meu potencial de adquirir aquilo. Em poucos meses não tinha mais essas revisões, pelo contrário, assim, ela me ligava, às vezes só oralmente solicitava alguma coisa, eu já sabia como fazer. Uma outra experiência muito positiva era justamente essa de formação de estudo, de pesquisa, porque ela gostava muito de ler, essa arquiteta, e tinha uma bibliotequinha lá no escritório. Assim, estudante, recém-formada, soltava umas frases, nossa, eu não gostei de tal disciplina, planejamento urbano foi muito ruim, sei lá, falava alguma coisa assim. Ela vinha assim, Liz, não me conformo de você não gostar dessa área, vem cá. Aí ela me emprestava os livros dela, assim, falava, lê esse livro aqui. E eu andava de metrô em São Paulo, eu ficava muito tempo, e eu lia muito, então, nessa época. E aí eu fui passando pela biblioteca dela e a gente discutia, assim, eu li o livro, discutia as partes que eu gostei, que eu não gostei, que eu não entendi, e acabava que o ambiente de trabalho, ele era um ambiente de crescimento pessoal, crescimento formativo dentro do campo da arquitetura. A gente conversava sobre aquela literatura, sobre os projetos, sobre os clientes, e isso foi muito legal. E me marcou, assim, a outra chefe, que era mais prática, de ir na obra e tal, outros aprendizados ali dessa vivência de como conversar com o fornecedor, porque, a gente forma, dá medo de pegar o telefone e ligar para uma loja de vidros, sabe? Você não tem esse traquejo ainda. Então, ela fazia muito isso comigo. Vai na loja, você vai conversar com tal vendedor que eu conheço e resolve esse imbróglio aqui. Então, jogar na piscina para nadar. E essa chefe fazia uma coisa, assim, que eu acho que é raríssimo, que ela me convidava para almoçar na casa dela. E a gente, a cada 15 dias, não tinha muito uma regra, de vez em quando ia na casa dela, ela morava próxima, a gente ia a pé. Então, eu participei não só do trabalho dela, eu participei da família dela, conheci as filhas, conheci o marido, o local onde ela morava. Então, foi um relacionamento, não só profissional, foi um relacionamento que eu desenvolvi com essas duas pessoas. Isso foi muito formativo e quando eu tive meu escritório, eu busquei reproduzir um pouco dessa prática. Então, que aí a gente vem falando assim, né? O que é uma cultura? Vocês falaram no episódio anterior. O que é essa busca por valores? De onde a gente extrai esses valores? A gente acaba extraindo esses valores da nossa experiência de vida. Experiências ruins em ambiente de trabalho, eles não só maculam
a nossa trajetória profissional, desmacula a nossa vida, isso te fere, isso te machuca. Então, eu tentei reproduzir esse tipo de ambiente positivo, essa busca por um relacionamento, e do ponto de vista da minha trajetória, eu acredito que foi muito formativo como pessoa, e eu acho que isso foi muito válido, muito importante. Larissa, você teve essa experiência da pandemia, que foi uma coisa muito diferente. Acho que a gente aqui, enquanto arquitetos, a gente não teve essa experiência. Se formou, pandemia, fica em casa, trabalha daí e se vira. Foi literalmente isso. Realmente, eu brinco, mas foi grudado na minha colação de grau. Na minha colação eu tava assim, toda animada. Nossa, o que eu vou fazer com aquele medo, sabe? De estar começando a carreira e de repente, não, o mundo parou. Não se faz mais nada, não se sai de casa. Também não se envia currículo. Aí eu falo assim, o que eu faço? A sorte é que caiu do céu uma oportunidade. Sem eu sair de casa, sem nada, meu telefone tocou e falou, olha, quer trabalhar comigo? Eu falei, quero. Mas chegou até mim. Não fui eu que fui atrás. Eu fiz o meu serviço e ele voltou, vamos dizer assim. Nisso aí eu falei, beleza, então eu tenho um emprego durante a pandemia, que é uma coisa que muita gente passou um aperto desgraçado nessa época. Então, assim, falar, eu consegui um emprego durante a pandemia é muito bom, sabe? Falar, beleza, olha, eu consegui seguir minha vida naquele período, consegui ir pra frente, não parei. Foi desesperador, foi. Mas tudo bem, eu não parei. Mas a questão é que eu já vim de uma época que nós, alunos, estudantes de arquitetura, a gente já tinha um pouquinho de preguiça de encontrar pra fazer projeto, pra fazer matéria de PA. Então a gente já tava um pouco mais esperto com essa coisa da tecnologia, né? De usar. Claro que a gente teve que adaptar muito. E uma coisa que eu senti muita diferença foi a separação dos projetos. Então, assim, mesmo que a gente tivesse os recursos, acaba que cada um ficava mais responsável por um projeto. Não tinha aquela coisa de equipe. Vamos todo mundo trabalhar no mesmo projeto. Não, era mais dividido, como cada um tava em casa. Então eu pegava, recebia, né, projeto, aí eu ia desenvolvendo aqui na minha casa. Só que era aquelas etapas, aquela opinião específica em uma etapa pra ir pra frente. Não aquele trabalho em conjunto que a gente tinha, que era gostoso, que quando a gente sentava na prancheta, aí todo mundo ia rabiscando, todo mundo ia mexendo. Era algo diferente, mas assim, deu certo durante a pandemia. E sem falar que ali ficou um pouquinho, foi faltando, foi a experiência prática. De ir na obra, de ir lá, igual a Alice falou, de ir lá na loja resolver os perrengues, ir lá falar assim, contratar, ver o material na mão. Era tudo online. Então a gente tinha que dar um jeito de resolver em casa. Então, assim, era um avanço da faculdade? Era. Mas ainda faltava aquela parte prática, que veio depois que começou a flexibilizar, que aí a gente pegava a obra, ia na obra de máscara, a obra ainda estava funcionando com pouca gente, mas estava lá, já dava pra ver, já tinha um contato com o cliente, coisa que a gente não estava tendo antes. E acabou que a gente foi se adaptando. Mas, porém, isso também facilitou em outras coisas. Por exemplo, eu resolvi fazer mestrado junto com trabalhar. Se eu realmente tivesse só trabalhando presencial, talvez eu não tivesse conseguido fazer o mestrado, porque o mestrado é uma carga horária enorme, que num escritório, quando você tem um horário marcado que você tem que fazer 6 horas por dia, 8 horas por dia, você não consegue uma flexibilidade para fazer com o mestrado, que o mestrado às vezes você tem aula de manhã, à tarde, grupo de pesquisa, mas como era na pandemia e tava tudo online, e eu montava o meu horário de casa, eu conseguia flexibilizar tudo, eu conseguia encaixar os horários. Então, às vezes, eu mandava mensagem pra minha chefe 11 da noite, ó, acabei. Ela, 11 da noite? Eu, pois é, o horário que deu pra fazer hoje. Ela, não, tranquilo, sem problema nenhum. Aí ela foi acostumando, também me mandava horários alternativos. Eu vou falar que tem seus pontos ruins, porque nossos horários de vida viraram uma bagunça. Mas deu pra fazer tanto o mestrado quanto trabalhar ao mesmo tempo. Então isso aí é um ponto muito positivo, que talvez, assim, agora presencialmente eu falaria, olha, não tem condições de trabalhar 8 horas no escritório presencial, sem falar uma hora do almoço que eu fico lá, que é 9 horas, e fazer um mestrado. Não teria condições. Só consegui porque teve essa coisa online, que permitiu eu conciliar meus horários. Larissa, uma curiosidade, na verdade. Esse escritório que você trabalhou online, você não trabalha mais nesse escritório? Não. Esse escritório era na sua cidade mesmo ou era em outro local? Não, é na minha cidade. É até perto da minha casa. Olha que tristeza. Fala assim, nossa, arranjei um trabalho perto da minha casa, só que eu não frequento ele. Entendi. É porque a gente tem muitos estudantes, né, próximos a gente que estão começando a trabalhar já nesse ritmo remoto em outras localidades. Mas aí, assim, foi mais uma curiosidade, mas eu fico pensando também nesse desafio da comunicação. Porque, de fato, é possível. Você sente, assim, uma diferença. Acho que uma coisa que a gente quer entender muito são essas relações de trabalho, essas aprendizagens. Você sente uma diferença dessa experiência que você tem agora? Agora você está no escritório fisicamente. O que você tira, assim, de relações diferentes?
Totalmente, porque o principal questão é, o projeto é feito em conjunto, quando o online não era. O online era tipo uma consultoria praticamente em etapas. Então assim, você finalizava uma etapa, aí você compartilhava o projeto com os outros, só que não participava. Então assim, cada projeto era muito da pessoa que assumia. Então assim, se eu assumisse aquele projeto, acabava que ele era meu. Ele não tinha participação do resto do escritório. Ele ficava muito por minha conta por essa dificuldade, sabe? Dificuldade de ficar compartilhando. Por mais que a gente tenha programas hoje em dia, a gente não tá habituado, às vezes não são tão acessíveis, não são tão práticos, e assim, é mais confortável. Acabou que a gente sempre escolhe o caminho que é mais confortável. Qual que era o caminho mais confortável? Cada um cuida do projeto e vai. E aí, à medida que isso foi evoluindo, aí foi ficando mais, vamos dizer, acomodado nessa prática, os projetos começaram a ficar mais individuais ainda. Então, assim, acabava que chegava só a fase de mandar, assim, alguns dias antes da reunião, olha o que eu fiz. Você tem alguma sugestão para dar aí? Agora não, no presencial, tá todo mundo ali o tempo todo. Então, às vezes a pessoa, você tá mexendo no computador, a pessoa para atrás de você, passa e dá opinião. Aí você fala assim, não, você tá me atrapalhando aqui, sai. Então, assim, isso acontece, o projeto é mais junto. Famoso flanelinha de layout que a gente falava, né, Larissa? É, arrasta pra lá, chega a cama pra cá. Como estagiária, você viveu muito, né? Isso. Sobe mais um pouco. Mas como profissional. E o chefe sempre acomodava você atrás da minha cadeira e ficava. Muito bom. Bom, a gente tá falando aqui então dessas experiências, dessas relações, e a Liz já destacou vários aspectos formativos, positivos, mas eu queria também perguntar pra vocês assim, quais foram os aspectos mais desafiadores, ou talvez os pontos mais polêmicos ou talvez assim negativos que vocês encontraram assim durante essa trajetória que vocês entendem que não foi bom, não quero reproduzir, ou enfim, pontos negativos. O que vocês destacariam assim, desse ambiente? Bom, enquanto a Larissa estava falando, eu fiquei refletindo sobre o tema assim, desse podcast. Cultura de ambiente de trabalho. Vocês já falaram várias vezes aqui no Arquicast o quanto que a arquitetura é um produto cultural, que é um produto do seu tempo, porque reflete modos de pensar, modos de vida. Quanto mais eu medito sobre isso, a arquitetura é um produto cultural, é um produto do seu tempo, é um produto de mim. Se eu sou a produtora, é o meu produto. E eu falo isso em sala de aula às vezes, assim, com os alunos, olha, gente, a sua arquitetura só vai chegar até onde você está. Ela não vai ultrapassar você, ela vai até você. E isso em termos de cultura mesmo. Quanto mais você lê obras literárias, obras da cultura, mais a sua arquitetura vai ser rica em referências culturais do seu tempo. Quanto mais você desenvolve a sua espiritualidade, você desenvolve várias áreas da vida, a sua arquitetura chega até onde você está. Ela pode ficar atrás de você, porque você pode fazer um trabalho ruim, mas o máximo que ele vai fazer é chegar até onde você está. Você não consegue projetar além de si. Então, nessa questão de aspectos positivos e negativos, acho que entra isso, assim, você num convívio muito intenso com pessoas, você começa a encontrar os limites dela. Às vezes, um defeito pessoal reflete na qualidade do meu trabalho. Eu trabalhei em escritórios pequenos, eu tive um escritório pequeno também, era eu, minha sócia e 2 estagiários. A principal dificuldade que a gente tinha era quando nós esbarrávamos em nós mesmos, assim, nos nossos limites. Conflitos de comunicação, falta de clareza, no caso de um escritório pequeno, né, onde eu trabalhei, sobre plano de carreira, às vezes inexiste, assim. Eu não tinha esse problema que a Larissa falou de horários truncados, eu trabalhava com o horário certo dentro do escritório, mas às vezes não compreendia qual que seria o próximo passo, assim, dentro daquele ambiente. Eu acabei tendo uma relação realmente muito positiva, porque quando eu estava me mudando de São Paulo, eu fui oferecida uma sociedade naquele escritório onde eu trabalhei, então elas confiaram muito em mim, eu gostei muito dessa experiência, mas o que eu destacaria de ruim seria isso, assim, encontrar o limite da vida humana mesmo, sabe? Olha, a maioria das minhas experiências são boas, porque eu trabalhei com pessoas muito maravilhosas, fiquei muito amiga pra quem eu trabalhei, no estágio, no escritório, só que assim, também já passei meus perrengues, claramente quem tem que passar pra crescer. A maioria, até agora que eu vou falar meus perrengues, ainda perrengue de iniciante, gente, é realmente você sair de estudante pra arquiteto. Esse status aí que muda. Porque quando você é estagiário, você pode fazer qualquer coisa. Às vezes você não conhece o material, você vai lá, pergunta, você joga a responsabilidade pra alguém. Quando você é arquiteto, já não tem. Você tem que assumir as responsabilidades por suas escolhas. Você tem que saber o que tá fazendo.
e muitas vezes eu tava projetando ainda mais distante, online. Então acabava que eu encontrava dificuldade e falei, agora, como eu faço? Eu vejo os arquitetos de grandes obras, escritórios grandes, mundiais, usando isso, só que eu também não sei fazer, eu não sei reproduzir. Só fazia projeto teórico até ontem, agora eu tô fazendo algo prático, algo que vai construir, como é que eu faço isso? Às vezes a gente passava bastante perrengue, dava errado na obra, a gente tinha que ir lá assumir o erro, ver como consertar. Então foi esse maior desafio até agora, sair do estudante e quebrar a cara no campo prático e aprender mesmo, ganhar experiência. Você falando, eu também fiquei pensando nisso, assim, né? Esse momento, de fato, de você sair, eu lembro que quando eu formei tinha um amigo que a gente falava muito isso, a gente saiu da bolha da graduação e agora a gente entrou no mercado de trabalho que a gente não sabe nem as normas culturais, assim, direito. Mais que você tenha tido uma experiência de um estágio, alguma coisa, mas você tá no mundo do trabalho, né? Você tá no ambiente de trabalho, assim. E o ambiente de trabalho tem muitas camadas, muitas nuances, muitas questões ali. E aí eu fiquei lembrando, assim, acho que uma das minhas maiores dificuldades foi esse choque. Porque, como eu disse, eu tive uma experiência que não foi muito boa, assim, e aí, entrando também na fala da Liz, nessa questão dos limites das pessoas, da formação, dos valores e etc. E aí, quando você chega, que, por exemplo, a minha experiência na graduação foi uma experiência muito rica, muito boa, com boas relações, assim, eu tinha sempre aqueles colegas que a gente trabalhava junto, tinha já um combinado, assim, meio que de como que as coisas funcionariam, e aí você saiba trabalhar em outros locais, assim, com outras formações, às vezes, e aí isso eu acho que pra mim foi bem desafiador, fora outras questões do dia a dia ali, mas que eu acho que faz parte do crescimento também, mas pra mim esse choque foi bem desafiador. Falando dessa questão de experiência, de desafios, para mim sempre foi um desafio, sempre quando eu mudava de rota. E às vezes aquele ambiente, usando o termo da moda, aquele mindset que você estava programado, quando você muda de ofício, muda de local, mudam as pessoas que estão ao seu redor, as coisas não se encaixam, aí você fica meio incomodado. Isso aconteceu várias vezes comigo, porque eu fiz muitas coisas. Então, um exemplo, assim, eu sempre fiz estágio num escritório que era muito organizado. Eu trabalhei com o Bruno durante muito tempo. O episódio anterior ficou claro, cultura é primeiro ponto da organização. Sempre foi tudo muito organizado, tudo muito bem deliberado e tal. Depois, quando eu saí para mestrado, fui ter o meu primeiro escritório, era um escritório que era formado por mim, arquiteto, criado num ambiente, vamos dizer assim, clássico e pragmático da arquitetura, um colega que tinha uma visão muito mais artística e um publicitário que era um gênio do design gráfico. E, nossa, eu fiquei muito incomodado que as coisas que eu fazia antes não se encaixavam mais. Isso foi me agoniando, mas foi um momento de muito aprendizado. Isso aconteceu em todas as minhas fases aqui, não vai dar tempo de falar todas, mas uma coisa que eu fui percebendo e que pra mim é muito gratificante hoje, acho que é um pouco daquela coisa que a gente fala, quando é que você tem uma espécie de maturidade, quando acho que você consegue observar a evolução, perceber que cada vez mais essas chamadas soft skills, né, são muito mais importantes do que as hard skills, aquelas técnicas, a tecnologia, porque essas coisas mudam, você instala do dedo aí. Eu fiquei 5 meses sem entrar no Midjourney, descobri que no Canvas tem agora inteligência artificial, faz o que o Midjourney faz. Isso que eu deixei de mexer 4 meses. Mas essas coisas, assim, as relações pessoais que você vai construindo, essa percepção dos limites, a linguagem, a gente falou sobre online, a questão da linguagem corporal também. Rola uma energia quando você está presencial e a tela aqui não rola, entendeu? Se a gente fizer muito esforço, acho que rola. Mas no físico é diferente. Mas sem muitas delongas, os maiores desafios para mim foi saltar de um campo para outro e amadurecer, crescer, machuca. Mas é o que vai te impulsionando para a vida fora. Não, você soma isso também, as características pessoais de cada um e também o tempo de amadurecimento que cada um tem. Eu confesso que eu considero que eu amadureci muito tarde, tanto para o campo de trabalho mesmo, até eu entender que as coisas que eu fazia era para mim também. E isso é muito louco. Você acaba ressignificando algumas coisas quando você amadurece. Você começa a enxergar que as coisas que você faz, assim, você não faz para os outros, você faz para você também. E isso depois de anos, assim, porque, pelo menos eu, no meu amadurecimento, eu sempre fazia aquelas coisas que eu era solicitado a fazer. E eu sempre entendi aquilo como uma espécie de produção industrial, sabe? Eu sou mandado, eu faço, eu acabo, tem outra coisa. Mas aí você não para pra pensar, no caso eu, na época que eu não entendia isso, não parava pra pensar,
que aquilo era eu também, que aquilo tinha meu toque, que aquilo tinha minha influência e que aquilo eu absorvia para poder fazer coisas para mim se eu quisesse, por exemplo. Só que demorou muito a cair essa ficha de que, poxa, tudo isso que eu fiz, eu aprendi, eu posso usar para outras coisas na profissão, na vida, de forma poeticamente falando, mas também nas coisas para falar para mim mesmo que eu sou também arquiteto. Não sei se para vocês foi isso também, se teve uma dificuldade, mas para mim passa muito por uma questão de amadurecimento pessoal. E eu acho que talvez para os introvertidos, para aquelas pessoas que são mais quietonas, mais na delas, possa acontecer isso também, enfim. Então cada um tem seu tempo e isso pode bater de forma gradativa, pode bater de uma vez. Então essa coisa do trabalho ser uma coisa meio filosófica também faz parte disso. Passando agora para o entendimento da cultura e do aprendizado que vocês tiveram, a gente deu como referência um texto que é americano, mas vocês acham que assim a gente deve evoluir em algum campo, se a gente está falando assim de aprendizado, de cultura, vocês acham que a gente, quanto brasileiros, a gente pode melhorar algumas coisas? Não no aspecto pragmático assim, vamos melhorar isso aqui, porque isso aqui está defasado, mas assim, no sentido do ambiente escritório, do ambiente de trabalho. Confesso que a gente tem uma relação muito informal muitas vezes com algumas coisas, não que a gente não deva ter, mas que às vezes pode atrapalhar, mas isso é um ponto de vista pessoal. Eu queria saber o ponto de vista justamente de vocês a respeito do que vocês entendem como cultura e que vocês entendem o que a gente pode melhorar nesse aspecto, entendendo a gente como trabalhando no Brasil. Voltando naquela questão inicial da conversa aqui. Quando a gente fala de trabalho, que não é, de novo, não é só em arquitetura, mas o que a gente entende como trabalho, de fato. Então, quando você fala de trabalho, aí já pensa nesse ambiente. Ou seja, justamente no campo da arquitetura, que é um campo tão generalista, eu acho que uma coisa que está muito na nossa cultura, primeiramente, é esse aspecto, assim, de que o arquiteto é aquele que faz o projeto arquitetônico. Mas o arquiteto lá tem as 1000 atribuições local e outras mais. Estou dizendo assim, mais para fomentar a discussão. Não sei se isso teria como mudar, assim, mas acho que ampliar a visão de que existem muitas formas de trabalho em arquitetura e que são igualmente valorosas, que não seja só o projeto. Não, concordo, eu acho que esse é o grande nó górdio aí que a gente tem que desatar, que as pessoas acharem que trabalhar com arquitetura é aquilo que os livros do século XX, escritos por pessoas específicas, é o que define tudo aquilo que um campo maravilhoso pode fazer, né? É uma grande questão que a gente tem que resolver. E aí, voltando àquela questão que a Dilson comentou de ressignificar, eu acho isso tudo é importante na medida em que outras camadas vão ser inseridas nessa história. Então, é revisitar as antigas práticas e repensar posturas, aí falando especificamente de produção arquitetônica, seja ela uma edificação ou seja ela uma conversa com uma pessoa que necessita de algum amparo sobre essa área, eu acho que é uma das grandes viradas assim, que a gente está vivendo hoje. A gente não sabe lidar com isso, porque as escolas ainda ensinam os hard skills, técnica e tudo mais, né? Eu falei antes de hard skills, soft skills, mas só pensando assim, rapidamente, para quem não conhece esses termos, soft skills são questões que a gente precisa lidar com a gente mesmo, questões relacionadas à ansiedade, com outras pessoas, relacionamentos, organização não no sentido da produção, mas uma organização mental, espiritual, física. As pessoas estão ficando doentes. Eu, inclusive, estou tratando a coluna, várias coisas acontecem. Tem uma fugida aqui totalmente da pergunta específica, mas eu acho que quando a gente ainda fala de Brasil, a gente está falando de uma nação que a palavra informal está na nossa testa. A gente pode pegar desde os dados dos números do trabalho hoje até qualquer outra cidade. 80% da nossa cidade é informal. As pessoas trabalham informalmente. Estamos no informal, não tem jeito. É nesse oceano que a gente está nadando, sabe? E os dogmas e os postulados são totalmente contrários a isso. Então eu acho que esse é um grande ponto que a gente precisa superar para ter um ambiente de trabalho, construir um novo ambiente de trabalho, né? Acho que, na verdade, minha fala mais assim, só construir um novo ambiente. Só lembrando que a gente está falando aqui, Rafa, de a informalidade no sentido IBGEsístico da coisa e a informalidade também das relações de trabalho. Então você tem essas duas questões. Sim, sim. Essa não clareza. E a informalidade das relações humanas. Eu me lembro muito bem daquele episódio que a gente fez sobre rua, cidade, carnaval, né? Falava muito isso, a cultura da rua, tá? É a cultura informal. Me veio também, assim, pensando em cultura, ainda tem um estigma no imaginário do brasileiro do que quem é o arquiteto, de ser uma pessoa chique, não é pra mim, caro,
Então, não se sabe o que a gente tem para oferecer. Lembro direitinho, meu professor de ética, ele falou isso com a gente uma vez. Ele falou, olha, gente, a primeira coisa que vocês vão perceber quando vocês se formarem é que as pessoas não sabem o que vocês fazem. E vai ser o seu trabalho agora informar para elas isso. Então, se alguém te procurar, o cliente, você tem que dar uma aulinha, assim, para ele. E eu até faço isso um cliente, ó, você sabe como funciona? Você sabe como que é? E dá uma aulinha, assim, ó, então a gente trabalha assim, a gente faz isso, a gente faz aquilo outro. O que você precisa? A gente quer te ajudar, mas onde que é que você vai precisar da nossa ajuda? Entendendo por as coisas que a gente fala aqui no podcast. Talvez a gente fala para 95% de arquitetos. Difícil a gente furar essa bolha. É verdade. A gente quer muito, tá? Furar a bolha, mas às vezes é difícil. Mas assim, você retornou nessa questão da formação na escola, você menciona essa questão, e a formação, ela é muito importante para a reprodução das práticas, dos comportamentos e para a cultura do trabalho. Como que vocês acham que a cultura da escola de arquitetura, da faculdade de arquitetura, influencia o mercado de trabalho? Que desafios que vocês percebem assim, nessa relação, nessa inserção também dos arquitetos do mercado? O que vocês acham? Por que eu estou falando de cultura na escola? Porque, por exemplo, muitas vezes uma coisa que os alunos comentam muito é do tempo gasto para fazer os trabalhos. Não é só o tempo da aula, é o fim de semana, é às vezes à noite. Então isso já está meio que impregnado ali. E aí isso transpõe também para o mercado? O que vocês acham? A natureza do trabalho, do desenvolvimento de projeto, ele demanda tempo. Isso é uma coisa que a gente aprende na graduação. Eu lembro quando eu era estudante, às vezes eu estava fazendo projeto, gostava muito de trabalhar de noite, e às vezes alguém chegava, nossa, mas é muito difícil isso que você está fazendo? Eu falei, não é difícil, mas leva muito tempo. Eu entendo o que eu tenho que fazer, eu sei quais são as etapas, mas elas são lentas. Isso chega lá no mercado de trabalho, precisaria chegar. No escritório que eu trabalhei em São Paulo, elas falavam assim, Liz, os clientes têm que entender que isso não é padaria, a gente não tem pão pronto. A gente vai desenvolver um projeto, então os prazos precisam ser informados. Eu espero que os alunos comecem a fazer isso, porque se esse atropelamento dos profissionais está acontecendo, é culpa nossa, né? A gente tem que dar essas aulinhas, a gente vai fazer um levantamento, ele demora tempo, a gente vai digitalizar, demora tempo, a gente vai desenvolver uma ideia, vai ter uma troca, uma vai, vem, você vai mudar de ideia, você vai mostrar pro seu tio, que é engenheiro, pro seu irmão, alguém vai ver, o vizinho vai passar os olhos, isso faz parte, chama processo de projeto. Então, acho que nesse sentido transparece, mas não sei se o mercado, assim, a urgência da vida gole, estamos pagando preço com as nossas colunas e problemas de vista, não sei. Mas tem uma outra questão da formativa, que é essa questão do ambiente de ateliê, da disciplina de projeto arquitetônico. A gente conversa muito sobre isso, Maria, somos professoras na mesma escola, a gente passou por uma reforma lá, que foi até o motivo de eu participar do episódio 200, foi contar essa história dessa reforma. Mas esse modelo de ateliê, que é um modelo onde o trabalho colaborativo é muito estimulado, você ir para a faculdade fazer o trabalho lá em sala de aula, de forma que os grupos veem o colega trabalhando, você vê a maquete sendo produzida, você acompanha o processo do outro. Acho que isso daí tem um lance formativo, porque mesmo que depois você vá para um escritório menor, o arquiteto não trabalha só. Nós não somos uma figura do arquiteto lá na sala de vidro fechada. Isso não é real. O arquiteto, ele trabalha com o outro, a gente é parceiro do engenheiro, a gente é parceiro do pedreiro, do mestre de obras, de todo mundo. É um trabalho extremamente colaborativo, precisa ser, senão não funciona. Então eu acho que aí a gente está estimulando, e tem muitas queixas, vários alunos, não quero fazer em grupo, não posso fazer sozinho, e a gente tem que fincar o pé e falar, não, você tem que aprender, soft skills tá aí. Soft skills na marra, exatamente. Eu acho um ponto né, que ela pegou, né? Porque na faculdade eles ensinam essa arquitetura utópica, que é como deveria ser o trabalho de um arquiteto. Essa coisa bonita, todo mundo se dando bem na prancheta. Agora você chega no escritório já não é isso, que é mais prático. Então, assim, se tiver que dividir pra conquistar, a gente divide pra conquistar. Se tiver que juntar, quando deu problema. Se juntou, a gente já sabe que algum BO aconteceu, que não é essa coisa bonita que a gente coloca. Vamos juntos, vamos ouvir a ideia. Cada um do grupo dá. No final, a gente pega e constrói algo bonito. Não, acaba que é realmente o ponto de vista prático. Que é mais rápido, que é eficiente, que vai ficar bom. Então, essa é uma grande diferença. Por mais que não seja o real, o que acontece lá fora, é importante a faculdade ensinar como deveria ser, o que é ideal. Porque, isso querendo ou não, acaba que nós arquitetos, a gente guarda isso e tenta colocar em prática. Por mais que saia meio torto, não dê tão certo, não chegue, a gente tenta trazer isso um pouco para a realidade. Então é bom ainda ter isso.
Mas sabe de uma coisa? Quando você está estudando arquitetura, você está aprendendo a projetar e você está aprendendo a conversar sobre projeto. São duas habilidades extremamente importantes. Então, quando a gente obriga o aluno a apresentar oralmente o seu projeto, ele tem que organizar uma linha de raciocínio para você acompanhar. E é isso que a gente faz com o cliente também. Eu brigo demais quando tem apresentações ruins. Esse semestre teve um caso engraçado que teve uma aula de apresentação de trabalhos que eu geralmente levo meu caderninho e fico fazendo croquis dos projetos enquanto eu assisto as apresentações. Chegou uma hora que juntou um grupinho atrás de mim e ficou vendo os croquis e não vendo as apresentações de projeto. Aí, na aula seguinte eu falei, gente, foi tão desinteressante as apresentações que as pessoas preferiam me ver desenhar o seu projeto do que realmente te ouvir. Isso é péssimo, porque o cliente vai ouvir você falando, ou então ele vai virar pro celular, então ele vai desistir de você. Então, acho que isso é uma outra questão. A gente está aprendendo a projetar, a gente está aprendendo a pensar projeto e a gente está aprendendo a comunicar projeto. E isso é uma coisa que vai passando e é uma questão cultural também. Você fazer de qualquer jeito, entregar amassado, isso é cultura. Qual que é o valor do seu trabalho? Ele vai estar ali, no jeito que você dobrou o papel, no jeito que você organizou os desenhos. Você tá falando isso, Liz, eu lembrei da entrevista que a gente fez com o Lohan Trust. Ele se formou na Holanda. Então, assim, a gente também tem que olhar para experiências que estão décadas na nossa frente. Ele falou, não sei se vocês lembram disso, que ele tinha uma professora que falava assim, que vocês estão para aprender 33,3% de comunicação, 33,3% de representação e expressão, e os outros, os 33% que sobram é o projeto. Então é interessante, quase 70% ali é isso que um pouco a Alice está falando. E aí essa questão, Larissa, assim, do ideal, e talvez é uma visão mesmo natural que a gente tem, porque quando a gente cai no mercado, você está pensando nessa produtividade, atender as rotinas, mas esses movimentos dentro da academia, eles são importantes para que depois surjam novas gerações que vão mudar essa realidade. Uma das coisas mais legais aqui que eu acho desse nosso projeto do Cash é a quantidade de pessoas que a gente já conversou aí, vocês falando disso, eu me lembro quando a gente conversou com o Gustavo Trabo, a questão que ele faz de fincar o pé nos processos, falar, bem, é assim. E aí chegou um momento que tá, beleza, o mercado foi lá, entendeu que aquilo era um produto valioso, que tinha valor, e foi lá e tá projetando para uma incorporadora que contrata a Flávio Gasperini, e ele tá fazendo também. Eu acho que a formação tem esse papel de criar essa diversidade cultural. A gente tá falando dessa cultura instituída, e que a gente nem arranhou esse tema, mas eu acho que tem muito a ver com a cultura do trabalho também, essa coisa da eficiência que a gente está sendo massivamente, isso até nos meios culturais de entretenimento. Hoje é filme sobre o grupo que criou a Nike, o filme sobre o cara que fez o Facebook. Então, assim, a gente está colocando uma geração que a vida das pessoas é criar um produto que vai se tornar aí disruptivo, e isso é o capitalismo, é isso mesmo. Mas, pô, a vida real é outra coisa. Não é fácil mesmo. A arquitetura é um produto da cultura, então é muito complexo, porque tem a vertente artística, tem a vertente poética, filosófica, e tem a vertente técnica, e elas têm que trabalhar juntas. Se você abre mão da vertente poética e fica só na técnica, eficiência, produção, você vai produzir um espaço muito pobre em relação ao que ele poderia ser. E isso não tem a ver com o gasto, não tem a ver com o solo financeiro, não. E eu, na minha experiência profissional, já tive mais de uma história de conversar com o cliente, explicar conceito para ele e conseguir manter a ideia formal do projeto por causa do conceito. As pessoas gostam de arte, gente. Essa que é a verdade. Elas querem gastar o mínimo, mas elas gostam de arte. Elas estão dispostas a investir um pouquinho a mais ou um pouquinho diferente do que ela planejou, às vezes nem a mais, é só diferente, se ela compreende. Agora, o arquiteto tem que sentar no chão e conversar com a pessoa, olhar no olho dela e conversar, porque as pessoas são humanas, humanos gostam de arte, a gente tem que lembrar disso, e nós somos arquitetos, nós produzimos coisas belas, podemos fazer isso, devemos fazer isso. O Rafa falou de uma coisa que tem muitos professores aqui na conversa, e eu imagino que a gente tem uma opinião que pode ser mais ou menos parecida das gerações mais novas, mas eu queria saber da Larissa, que eu imagino que seja mais nova aqui do grupo, a respeito da geração dela ou das pessoas que são amigas dela, que são mais novas que a nossa geração, e de como é que elas encaram o trabalho. Eu queria um pouco entender assim, a perspectiva de uma pessoa mais jovem, que já trabalha no escritório, e se ela conhece mais amigos dela, que são mais jovens, ou até mais jovens ainda, e de como elas encaram o trabalho hoje. Porque
porque a gente tem uma visão que eu acredito muito geracional sobre o trabalho e que a gente vem mudando essa posição, como o Rafa falou, a gente tem visto uma certa massificação do trabalho, até ali trazendo a gente para a terra aqui para falar que a arquitetura também é arte, que a gente deve envolver o cliente, mas eu queria entender um pouco a geração mais nova, né? Acho que tem muita gente nova também que ouve a gente, talvez a Larissa possa esclarecer um pouquinho como é que de repente funciona a cabeça de quem está novo e está entrando no mercado de trabalho, trabalhando com arquitetura. Larissa, é muito diferente? O que você vê? Vou tentar falar, porque eu não sei como é a cabeça de vocês pra comparar com a nossa. Mas, assim, a gente tá entrando num mercado que, assim, é muito exposto. Porque a gente vem numa questão que a gente entra no mercado que metade da briga acontece nas redes sociais. Metade da briga do nosso mercado hoje em dia, que eu vejo a diferença de vocês, que, assim, os escritórios antigos, eles têm a fama deles, então eles têm os clientes, é indicação, é um público, é até, assim, uns escritórios que pegam muitas vezes projetos maiores, que já tem esses clientes. O nosso, que tá entrando agora, em primeiro lugar, a primeira coisa que o pessoal fala é criar um Instagram. A gente vai brigar na mídia por cliente, vai tentar de usar tecnologia. Então, é algo muito mais uma arquitetura, às vezes, que a gente fala pra ver, para ser vista, para vender nas redes sociais, do que acho que vocês teriam na época de vocês, que é criar um escritório e com calma, vai formando essas coisas de cliente. A gente não. E o momento que a gente entra na arquitetura é o momento que o processo inteiro muda toda hora. Toda hora lança um programa novo, que aí muda e a gente tem que aprender. E assim, a gente que é a geração mais nova, nós somos contratados para usar esses programas. A maioria dos escritórios eu vejo os donos mesmo ainda estão lá na prancheta dele, rabiscando, ainda estão usando o AutoCAD. E nós, na geração nova, a gente correndo atrás, porque eles querem contratar a gente justamente quem sabe mexer nesses programas. A gente sabe mexer no Revit, sabe pegar a inteligência artificial, usar pro nosso lado, e todo momento. Então a gente tem essas duas coisas que a arquitetura mudou muito com a inserção da tecnologia e agora a gente tem que lidar com isso. Então, assim, e também essas obras, acho que a gente tá numa geração que tudo é praticamente um fast food, né? Tudo tem que sair em 30 minutos, os clientes estão acostumados com isso, né? Os clientes contratam o projeto que saia em 2 dias. Então, assim, toda a nossa geração é essa geração mais agitada, essa geração já na pressão, com a tecnologia, tudo é questão de mídia, tudo é questão de marketing, tudo é fazer sucesso no Instagram. Então, acho que é isso um pouquinho da nossa ideia. Eu realmente não sei como é que a geração de vocês foi inserida na arquitetura para comparar, mas a nossa foi nesse contexto aí. Bom, quero depoimentos mais velhos sobre a opinião deles a respeito desse conflito de gerações. Há o conflito? Há como amenizar? Nossa, isso merece uma investigação sociológica. Isso dá uma tese de doutorado. Vocês não vão entender. Pessoal, quem tá ouvindo aí quer fazer doutorado? Vai lá, vai estudar os conflitos geracionais. Os conflitos geracionais deram vida a um dos filmes mais incríveis de Hollywood, que é De Volta pro Futuro. Quando as duas gerações coexistem, elas veem que elas são iguais. Tinha também a famosa música do Como os Nossos Pais, é Belchior, né? Mas eu acho que algumas coisas se mantêm dos dramas. Mas isso, Larissa, assim, é notório. Um ambiente de uma profissão que lida com a tecnologia. Eu não sei se esse drama acontece... Aí esse era até aquela coisa de furar a bolha. Eu não sei se esse drama acontece, por exemplo, numa sala de psicanálise ou num consultório de dentista. Acho que isso está dentro, mas uma diferença que a Alice falou, que como a gente produz cultura, na verdade, a nossa produção ela é reflexo do nosso tempo. Eu não sei como que esse conflito geracional se põe no dia a dia. Assim, você já falou, né? Quem está mais tempo não se associa às tecnologias, e tem uma geração mais nova que está sendo formada para essa questão da visualização e acha que a arquitetura é o produto final, é a imagem. A gente já falou sobre isso em vários momentos, falando do Trabo, né? Eu me lembro muito bem que ele falou assim, eu acho absurdo a quantidade de energia que se gasta por uma coisa que vai ficar ali instantânea, que vai durar pouco tempo, e ele tem a completa razão. E aí também é o fato que, assim, às vezes as gerações anteriores, elas sabem mais, e as gerações recentes precisam aprender com as gerações anteriores também, às vezes puxar o freio e fincar o pé em algumas coisas. Isso serve também para uma discussão pedagógica, o que está acontecendo hoje nas salas de aula, essas desatenções, essa não presença das pessoas. Acho que é um momento que a gente tem que às vezes fincar o pé mesmo, em algumas coisas a gente não abrir mão, e outras sim, a gente abraçar e evoluir junto. Acho que é uma dança, enfim.
Muito boa essa definição de dança. E a gente tem visto movimentos contrários também, Larissa. Não sei se você já reparou, mas tem saído artigos no ArcDaily e também influencers falando sobre a importância de reduzir, assim, de voltar para o desenho. Porque o que acontece? Essas ferramentas de comunicação visual, elas são muito sedutoras, mas a qualidade do espaço, ela pode ser ampliada sem você precisar dessa sedução. E eu acho que isso é uma coisa que, às vezes, essa geração mais nova não percebeu. Eu dei, nos últimos 2 anos, uma disciplina que é o último projeto, é o projeto executivo, agora mudou de nome para projeto completo. Nas primeiras aulas, eu retorno, eles já estão no final da graduação, todo mundo pirando na renderização, nos softwares, e eu pego as primeiras aulas e falo, gente, vocês vão desenhar, vocês vão fazer um croquis conceitual, vocês vão fazer uma setorização à mão. Daí eu levo papel grande, uns giz, uns negócios, e vou no quadro fazendo, assim, alguns exercícios para eles irem pensando e desenhando junto comigo. Assim, ó, pensa isso aqui, faz isso aqui primeiro. Não foi 1, nem 2, nem 3 alunos, foram muito mais que vieram para mim, às vezes, no final, e falaram, Liz, resolvi meu projeto. Estava travada aqui no meu processo de como abordar e agora eu sei o que fazer. Porque você voltar para o analógico, você conectar com o seu corpo, né? O desenho, a gente desenha com o corpo. Isso tem uma influência muito grande. E depois você parte para a representação, porque esses softwares todos que vão mudando e fritando freneticamente, eles são um software de representação, olha o nome deles. Eles querem representar uma ideia. E como que eu desenvolvo a ideia? Porque o arquiteto, ele é responsável pela ideia, não pela representação da ideia. A gente pode colocar um estagiário para representar uma ideia, mas a gente não pode colocar um estagiário para assinar um projeto, para assumir o problema. Quando dá o BO, o estagiário não vai levar a bronca. Quem vai levar é quem está assinando. Então, tem uma outra coisa que eu acho que está dentro dessa discussão, que eu acho que é interessante também, que é o seguinte: por que a gente tem o curso de arquitetura e não um curso de 1, 2 anos prático para a gente se tornar construtores? Nós não somos construtores, nós somos arquitetos. Qual que é a diferença disso? Um construtor, ele é uma pessoa que ele é apto a executar projetos, ele sabe executar projetos, ele sabe até aprovar projetos em prefeitura, talvez, mas ele não foi treinado a pensar projetos, discutir projetos, que aí entra a importância muito grande do campo que a Marissa tem se dedicado, que é o campo da pesquisa. Nós estamos sendo formados para ampliar a arquitetura, não só reproduzir, fazer e resolver, mas ampliar até onde esse campo pode ir e deve ir. E nisso, às vezes, essa sedução visual, ela pode até atrapalhar, porque ela atalha uma visão crítica. Ela não quer resolver a visão crítica, ela quer seduzir e executar o mais rápido possível. E ela faz mal. Nossos alunos estão adoecendo, somos professores, podemos atestar isso. Temos muitos jovens lidando com ansiedade, depressão, coisas assim, graves, problemáticas, e recém-formados entrando nessa pilha de produção exagerada, visual, e quando você encontra a pessoa pessoalmente, a pessoa está deprimida, está com problemas graves de saúde. Quer dizer, será que esse caminho é bom? Ao mesmo tempo, Liz, os professores não estão preparados para lidar com isso. No sentido de que não que a gente não queira, assim, a gente não está realmente preparado. Essa distância que tem das gerações, ela hoje é enorme, eu acho. Eu acho que a gente até consegue, em parte, se colocar na pele do outro, mas a gente não tem a mesma vivência dos grupos, das pessoas que se conversam. Então, até para os alunos se conectarem à aula, a dificuldade é enorme da gente chamar a atenção. Gente, eu estou dando aula, isso aqui vai ser importante para vocês. Sinceramente, tem horas que eu me sinto com as mãos atadas completamente. Tem dias que eu fico meio desesperado, assim, caramba, o que eu vou fazer? Até num modo mais drástico, assim, será que eu vou estar preparado para isso, né, daqui a alguns anos? Realmente eu não sei. É uma angústia, assim, uma parte da profissão que é de ser professor, e eu fico imaginando que isso também pode se refletir no ambiente de trabalho, que por mais que uma pessoa mais nova se dedique ou tente participar do processo e tente entender, é uma cabeça completamente diferente. Então, imagina uma pessoa dessa se ajustar a um modelo mais conformado de arquitetura, que é fazer lá a representação, como você está falando, como é que atender aos anseios de jovens que estão procurando outra coisa, que talvez não liguem tanto para o trabalho. A gente que é mais velho tem no trabalho um apoio, não, o trabalho é minha vida, ou algo desse tipo. Acho que a geração muito nova, ela não está muito preocupada com as preocupações que a gente tem. Então, é um mundo muito diferente e causa certa angústia. Eu imagino que essa angústia também exista nos escritórios de arquitetura. Quem está ouvindo isso, se quiser mandar um depoimento a respeito, pode mandar. A gente adoraria saber como é que é essa relação, e eu tenho essa preocupação com essa questão também.
Eu tenho pensado muito sobre isso recentemente e eu tenho, para me satisfazer inteiramente, ficar mais calmo, eu tento achar que, na verdade, isso é tudo uma miragem, essa coisa de geração. Se a gente for pegar lá, a geração X, Y, isso foi construído por uma indústria de consumo, que precisam estabelecer que essas pessoas são diferentes porque consomem coisas diferentes. E aí, toda vez que eu me vejo assim, é muito diferente, aí é uma visão talvez até um pouco diferente da sua apresentando agora, que é assim, tá nítido na nossa cara, mas eu tento mentalizar que uma das formas da gente tentar minimizar isso é trazer esses alunos, essas pessoas mais jovens, para mais próximas a gente, falar, gente, somos todos aqui seres humanos que temos a mais alta tecnologia do planeta, que é a respiração, nós somos uma máquina muito eficaz. E eu acho que uma das formas da gente fazer, distensionar esse processo, é justamente falar do processo, das coisas que são mais humanas. Acho que isso que a Alice comentou, né, do olho no olho, de sentar, escutar, conversar. Rafa, eu faço exercício de respiração em sala de aula. Eu faço alongamento. Início de aula, vamos alongar. 5 minutos. Aí respira, estamos aqui. Vamos fazer isso agora. Aí tem hora que eu faço esse negócio também. Levo um monte de papel, todo mundo vira o celular pra baixo. Vamos fazer aqui, ó. Cara, esse é um exercício de presença. Pegar na mão. Pegar na mão mesmo e falar, gente, estamos juntos aqui, somos nós. Porque a gente vai assumindo, às vezes, que há um distanciamento. Há um distanciamento, mas não é um distanciamento que é produzido por nós, é produzido pelas externalidades, pelo ambiente da sociedade, que vai produzindo essa máquina de moer gente. E, enfim, a gente vai entrando nessas discussões do trabalho, mas voltando para essa questão, sem fugir da pergunta final e da reta final aí desse nosso bate-papo, na verdade a gente está até falando um pouquinho aqui que são possibilidades positivas. Então, o que a gente pode ver de possibilidade, de coisas saudáveis para a gente construir e lapidar melhor esse ambiente de trabalho, né? O que vocês estão fazendo? Já demos uma dica aqui, Liz já disse que faz uma sessão aí inicial com os alunos e tal, e vocês todos aqui, o que vocês fazem? Eu acho que uma primeira coisa que nós estamos fazendo nesse momento é conversar sobre essas coisas. Porque eu acho que tem muitas coisas que são... É aquela coisa, de novo, voltando no início. São coisas que já estão colocadas, a gente assume, a gente fala, e a gente às vezes não tem esse distanciamento para... Peraí, mas o que eu tô falando? Eu tô reproduzindo? O que eu tô fazendo? Então, meio que esse exercício de consciência, eu acho que isso começa por você falar. E falar sobre o trabalho é uma coisa... As pessoas reclamam muito de trabalho. Uma coisa que agrega muitas pessoas é reclamar do trabalho, por exemplo. Mas acho que discutir, você começar a pôr o dedo na ferida. Olha, temos esses problemas, vamos começar a falar nisso. Eu acho que a classe dos arquitetos é uma classe muito desunida. Não sei se vocês concordam com isso, assim, em vários aspectos. E eu acho que essas discussões sobre o trabalho precisa fomentar, assim, para você começar a arejar, entender e criar alguma coisa. Uma coisa que esse artigo que a gente leu é muito interessante, que a autora dele, ela é uma arquiteta que fez uma pesquisa sobre a cultura do trabalho dos arquitetos nos Estados Unidos, e ela foi desde lá da formação, da escola, da cultura na escola, até nos escritórios, então ela foi fazendo pesquisa sobre isso para propor diretrizes de cultura mesmo. O nome é esse, cultura de aprendizagem, os escritórios, e aí o artigo até falava, olha, as pessoas têm tantos anos que essa diretriz, as pessoas nem sabiam que ela existia. Então eu acho que o que estamos fazendo agora é um passo importante, assim, para esse trabalho mais consciente, saudável. Meio suspeita a minha opinião, mas assim, vocês entenderam. Mas assim, a gente arranhou aqui que no ambiente de ensino e aprendizagem é muito isso. E no escritório, Larissa, que você vive lá na produção, da entrega, o que vocês fazem lá de positivos para criar um clima bom? O que vocês costumam fazer? Bom, eu acho que é o seguinte. Em primeiro lugar, a gente estabelece os limites do que a gente consegue produzir, sabe? A gente preparado, sim, cumprimos. Mas a gente também não se mata, não coloca prazos impossíveis de alcançar que a gente vai ter que trabalhar mais do que o horário. Quando a gente tem que fazer isso, é realmente que houve algum erro de planejamento, de projeto. Mas aí tá, o escritório, ele já tem uma base muito bem construída, sabe? Ele já tem um processo muito formado, que a gente consegue colocar. O que muitas vezes quem tá começando, eu quando comecei, às vezes pegando até projeto sozinha, todo arquiteto sai da faculdade vai pegar um projeto sozinho, isso faz parte da trajetória, é canônico na vida de um arquiteto. Aí a gente colocava prazo pra agradar o cliente, a gente queria agradar o cliente, a gente não queria perder o cliente, ainda mais que a gente é um arquiteto sem experiência, entrando no mercado de trabalho, a gente dá a vida pra tentar concorrer com as outras pessoas. Então isso gera
eram arquitetos muito desunidos, igual a Marissa falou, que em vez de a gente unir e valorizar o nosso trabalho, a gente fica tentando concorrer e ganhar um do outro o tempo todo e vira esse trabalho muito desagradável. Aí como, assim, trabalhando num escritório maior, isso que eu percebi. Então, assim, olha, nós temos prazos. Nós temos uma divisão muito bem definida. O que é bom ou ruim, né? Quando eu trabalhava em um escritório pequeno, eu conseguia acompanhar um projeto do começo ao fim. Eu vi ele nascer e entregava ele detalhado, né? Mas agora no escritório grande, não. O escritório grande é produção em série. Por mais que a gente coloque prazo confortável, a gente também tem todo o mecanismo de funcionamento. Eu tenho a minha parte, que vai desde pegar da criação até o render de aprovação. O cliente aprovou, eu já não vejo mais o meu projeto. Ele já vai para outros setores. Essa dinâmica, ela funciona muito bem, acho, assim, para conforto. Primeiro que eu trabalho só na parte que eu sou boa. Isso é uma coisa muito diferente que eu não tinha no outro escritório, que eu tinha que fazer a parte que eu era boa e a parte que eu não era boa. Tinha que fazer o projeto todo. Agora eu faço só a parte que eu sou boa, então, assim, vai rápido. É um processo muito mais rápido. Então, é isso aí. E a gente também tem uma boa convivência lá. O espaço é bom. Tudo isso é pro conforto nosso de ficar 8 horas na frente do computador projetando. Então, a gente tem tanto nas metodologias, quanto espacialmente, quanto na relação entre nós. Legal. E no ambiente da sala de aula, eu falei que eu faço esses exercícios de alongamento, faço mesmo, aula de desenho livre sempre começa assim. E aulas de projeto, eu tenho feito uma prática muito antiga e muito boa, que é leitura em voz alta. Então, eu sempre falo, vocês têm que ler e tal, mas eles não têm muitos esse hábito de leitura. Então, eu pego, às vezes, 10 minutos da aula, 5 minutos da aula, leio um poema, leio um trecho de um livro de arquitetura que eu tô lendo, que tá me inspirando, eu falo, vou ler pra vocês aqui pra gente refletir um pouco sobre essa temática. Enquanto vocês vão desenvolvendo o projeto de vocês aí, eles pausam, escutam um pouquinho e tem surtido bons efeitos. No ambiente de escritório, uma prática que era muito legal, eu e a minha sócia na época, nós desenvolvemos o Manual do Estagiário. É um documento em que no primeiro dia de estágio a pessoa sentava, a gente lia quais são os seus direitos, quais são os seus deveres, como que vai ser a rotina, como que funciona as entregas, como que contabiliza as horas, como que funcionam os pagamentos. A gente deixava tudo claro desde o primeiro dia. Dentro desse Manual do Estagiário estava prevista reuniões de avaliação. Então a gente falava assim, cada X meses, não lembro de cor agora, nós vamos sentar e avaliar o que você produziu, onde você está bem, onde você teve dificuldades, traçar uma estratégia para continuar. E a cada X meses a gente fazia esse momento de avaliação, que era um investimento nesse sentido formativo mesmo. Eu lembrava muito, né, porque a gente estava desenvolvendo, sobre a postura daquela minha primeira chefe que sentava comigo e ela me dava pequenas aulas, assim. Então eu e minha sócia, a gente sistematizou um documento e recentemente até reli ele, foi muito legal, porque eu acho que foi uma boa iniciativa, assim, uma coisa que faz muita falta. Eu vejo meus alunos reclamando dos chefes, como que é o ambiente de trabalho. Muitas vezes volta essa questão de falta de clareza, o que eu tô fazendo, por onde que eu tô indo, o que precisa, o que não precisa, como que faz. Então acho que foi uma prática bem legal. Rafa, você tem alguma prática aí, alguma coisa que você queira deixar para a prosperidade? Na faculdade eu tenho um momento que eu gosto muito, tem uma aula específica que eu dou teórica, que tira os alunos de sala de aula, a gente tem uma aula no pátio, onde tem uns pallets lá, uns sofás, e a gente faz isso, lê o texto juntos, estudamos juntos. Isso é muito legal, eu gosto muito. Na época de escritório, era muito papo furado, então papo furado pra gente era bom, porque o papo furado surge em ideias boas. A Larissa deve lembrar lá da época de escritório, muito papo furado, muito bate-papo. Eu acho que era um requisito do ambiente, era ter um pouco essa leveza. Acho que a palavra é leveza. Rafael, é porque você não via os duetos que a gente fazia quando vocês estavam fora no escritório. Ah, não. O chefe saía, virava uma cantoria a tarde inteira. Ah, é? Não sabia disso. Depois vou resgatar nas câmeras lá que a gente tem a gravação. E aí, assim, na época de obra, não tinha muita coisa boa, não. Porque eu acho, Liz, é um pouco o que você falou, a gente estava no lugar errado. Cada um no seu quadrado. Arquiteto faz projeto, engenheiro faz obra. Arquiteto fazendo obra é legal, é bacana. E agora no poder público, uma coisa super interessante, assim, poder público é muita reunião, muita conversa, é muito colaborativo. Qualquer coisa que sai de lá, independente se é um projeto, se é um texto, uma minuta de lei, passa na mão de pelo menos 15, 20 pessoas que pensam completamente diferente e brigam umas com as outras, mas para chegar num produto final bacana, sabe? Tá sendo uma faculdade completamente nova. Eu acho que são essas coisas positivas, assim, que eu tenho passado recentemente. Bom, então para encerrar o papo, a gente vai para a rodada de dicas.
Elis, tá com essa dica para dar para os nossos ouvintes? Tô com uma dica simbólica. Eu vou indicar para vocês a leitura do livro, que foi o primeiro livro que a minha chefe me indicou quando eu era arquiteta no escritório lá em São Paulo, que é o livro Acupuntura Urbana, do Jaime Lerner. É um livrinho maravilhoso, muito gostoso de ler, e eu li ele no metrô indo pro meu primeiro trabalho. Muito bom. Larissa, você tá com a sua dica? Estou. Eu vou puxar a sardinha para minha pesquisa, minha dissertação, e vou deixar a dica sobre um livro, que é Isto é Design de Serviço, que é uma metodologia que não é da arquitetura, mas é o que nós estamos pesquisando agora, já é muito pesquisado fora do Brasil, que é trazer o design de serviço para dentro da arquitetura. Basicamente, uma das grandes ideias é um processo de design com várias etapas. O ponto-chave dela é trazer o usuário como principal e participar, co-designer, e é projetar sob o ponto de vista do usuário. Então é sobre a minha dissertação, aí fica a dica desse livro que eu usei para escrever a maior parte. Isso é design de serviço. Excelente. Marissa, sua dica de hoje? Tenho 2 dicas hoje. Uma é muito culta, a outra não é tanto. A minha primeira dica é um livro que se chama Trabalho, uma história de como utilizamos o nosso tempo da Idade da Pedra à Era dos Robôs, do James Sussman. Eu não li esse livro todo, tá? Tô dando a dica, assim, culta, mas eu não li o livro todo. Eu li o primeiro capítulo. Quem já leu aquele livro Sapiens? Ele é tipo um Sapiens, só que sobre o trabalho. E eu achei muito interessante, assim, que ele inicia o livro indo em conceitos lá da física, sobre o que é trabalho, sobre o que é energia, para mostrar que todos os seres vivos estão trabalhando. E aí ele vai fazer uma discussão, assim, sobre a evolução do trabalho ao longo da história. Uma dica que tem a ver com o nosso tema aqui. E a outra dica, que também tem um pouco a ver, é uma série que eu terminei de assistir. Eu vi o último episódio, acho que hoje, na Apple TV, que se chama Uma Questão de Química, ou Questão de Química, com a Brie Larson. É uma série que conta a história de uma mulher formada em Química. Ela tinha mestrado em Química. Ela trabalhava ali na primeira metade do século XX nos Estados Unidos, e ela trabalhava num instituto de pesquisa, só que ela não podia ser pesquisadora porque ela era mulher. O instituto não aceitava. Enfim, tem todo um desenrolar da história. A série entra em vários aspectos, mas eu sei que ela não consegue trabalhar como pesquisadora, e ela cozinhava muito bem, usava os princípios, digamos assim, da química. Ela é chamada para fazer um programa de televisão sobre culinária, usando os conhecimentos. É bem legal a série, então fica essa dica aí, uma questão de química. Rafa, sua dica. Bem, minha dica vai ser hoje uma dica de entretenimento. No final de semana eu tava sapeando Disney Plus, assim, com a criançada, sem querer cair no Star Wars. Não sou tão fã, de vez em quando eu assisto uns picados, assim, mas aí eu descobri que tem um documentário fantástico, que é o Light and Magic, que é o documentário, uma minissérie que conta a história da divisão de efeitos especiais que o George Lucas criou para criar o Star Wars. Cara, é um mundo, é muito fantástico. Tem a ver com o que a gente conversou aqui, assim, quando ele chamou um cara, esse cara conhecia umas pessoas que conheciam outras, todo mundo se conhecia do submundo da produção artística. Esses caras se juntaram e criaram um grande plot twist da história do cinema de Hollywood, que foi Star Wars, e tudo isso que ele se tornou. Cara, é muito legal, tem a ver com arquitetura, tem a ver com design, tem a ver com arte, porque eram designers de produto, eram maqueteiros, pessoal que fazia stop motion nas suas garagens. Esses caras se juntaram e produziram uma peça aí fantástica. Então é muito legal esse documentário. Eu nunca fui fã de Star Wars, não, mas aí eu assisti o documentário, não assisti ele todo, assisti os 3 primeiros episódios, e no dia seguinte já fui assistir o filme original com outros olhos. É muito legal, muito bacana, recomendo aí pra quem gosta de artes e cinema e tal, bem legal. Bom, minha dica vai ser um canal no YouTube que eu descobri há 2 dias atrás, inclusive pelo Instagram. É um canal que chama Exploring the Unbeaten Path. O canal é sobre 2 caras que visitam locais que estão abandonados. Então, o episódio que eu vi é de um parque de diversões gigantesco na China, que foi abandonado no início do século XX, 2002, 2003. Foi totalmente construído, depois foi à falência e foi abandonado. Eu descobri no site deles que eles visitam não só parques de diversões, mas shopping centers, eles visitaram navios, eles visitaram inclusive a arquitetura soviética abandonada. Cara, é assim, um deleite para quem gosta desse tipo de coisa, assim, como eu. A gente vai deixar nos comentários, mas o canal deles chama Exploring the Unbeaten Path.
Me lembrou também, há uns anos atrás, eu lembro de ter visto um fotógrafo que fotografou várias estruturas dos Jogos Olímpicos. Pegou assim no mundo inteiro, os Jogos Olímpicos do século XX, e as estruturas foram construídas e que depois foram abandonadas. Ficaram lá aquelas piscinas, aquelas coisas. Eu acho que o Cartolouco fez isso há pouco tempo. Eu não sei se foi para a Copa ou para as Olimpíadas, mas depois eu pesquiso, se eu achar eu boto nos comentários também. Legal, tem um site bacana também que chama daddymalls.com. Tem um mapa dos Estados Unidos, você clica nos estados e tem a lista dos shoppings que foram fechados e tal. Bom, pessoal, a gente então vai ficar por aqui, mas vou despedir aqui dos nossos convidados, agradecendo também. Liz, muito obrigado pela sua presença aqui novamente. Volte mais vezes para conversar conosco. Eu que agradeço, gente. É um prazer imenso estar aqui. Sou fã do programa, indico, escuto sempre, comento várias vezes. Vocês me inspiram demais. Eu que agradeço. Tenho só a agradecer. Obrigado. Larissa, muito obrigado pela sua participação aqui de novo. Apareça mais vezes. Eu que agradeço. Sempre que chamar, estamos às ordens. Bom. Marissa, episódio aí sobre cultura de trabalho. Mais um, né? Pode ter um 3 também, se vocês quiserem. Tô brincando, mas foi muito bom. Queria agradecer a Liz por ter aceitado o convite, a Larissa também por contribuir aqui com a nossa discussão, que é uma discussão que não tem fim, são muitas coisas, são muitas camadas, que a gente tenha vários comentários aí sobre esse episódio, porque, de fato, é um tema muito amplo. Muito obrigada e mais um. Isso. Rafa, mais um. Isso, mais um. Obrigado, Liz, pela presença, pela audiência e pelos comentários e os feedbacks. Muito legal. Larissa, obrigado aí por aceitar bater esse papo aqui com a gente. Sim, esse tema ele é contínuo, né? Tá não dá séries, dilemas, trabalhos, vidas, né? E a gente tá num sistema que a gente não consegue separar o trabalho da vida, né? Será que a gente vai ser lembrado pelo nosso trabalho ou pelas outras coisas que a gente fez na vida? Enfim, não sei. Espero que seja lembrado por outras coisas, não pelo meu trabalho. Isso aí. Então, pessoal, a gente fica por aqui. Voltamos daqui a 15 dias com mais episódios para vocês e até mais.